Embora a Klabin não tenha tido um desempenho brilhante no primeiro trimestre deste ano, ainda assim ela tem mantido excelentes pagamentos de dividendos, como o último que aconteceu de 330 milhões de reais. Ainda assim, o Bank of America, banco mundialmente conhecido e referência no mercado internacional, elevou o preço-alvo das ações da Suzano e da Klabin também, por conta da alta dos preços do papel e da celulose, e isso mais recentemente. Sendo que nas considerações do Bank of America, essa recomendação também veio devido à queda do real, que recentemente temos visto uma disparada do dólar frente ao real, desvalorizando a moeda brasileira, chegando na semana passada a uma cotação de R$ 5,00 e praticamente 43 centavos cada dólar, o que ajuda muito a Klabin, que exporta boa parte da sua produção, além também da queda das cotações no chamado desconto histórico. Então, se a empresa conseguiu pagar 330 milhões de reais com resultado ruim, imaginam que ela pode fazer até o final do ano. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para avaliar quanto que a empresa pode pagar novos dividendos. Só lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta qualitativa e não quantitativa, porque avalia a política de pagamento de dividendos se a empresa tem bons fundamentos e também está em um bom momento de acordo com a análise técnica e análise fundamentalista, além de explorar fatos relevantes e também qual dos ativos da empresa, KLBN 3, 4 ou 11, tem a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comparar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável, porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. Então o primeiro ponto a avaliar realmente é a cotação do real frente ao dólar, que de fato, na semana passada, o fechamento do mercado foi de R$ 5,42, praticamente R$ 5,43 para comprar $1, sendo que a máxima da semana chegou a R$ 5,48. Obviamente, a média desse período é que vai ser mais relevante, mas se observarmos o que aconteceu do dia 1º de janeiro de 2024 até os momentos atuais, o dólar valorizou 12,07%. E o cenário não é o mesmo quando a gente observa as ações da Klabin, o que já denota uma discrepância que pode ser favorável para os investidores. Afinal de contas, como vimos, a Klabin faz exportação de boa parte da sua produção, tanto de celulose quanto de papel e papel ondulado. Inclusive, eu já tinha trazido essas linhas de suporte de preço e resistência de preços também, claro, de acordo com a movimentação, utilizando aqui o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, que são essas linhas tracejadas, que ajudam bastante a gente a visualizar os pontos de resistência e suporte de possíveis operações que possamos fazer na Bolsa de Valores. Primeiro a gente entende por fundamentos, ou seja, fundamenta a tese, se realmente vale a pena investir na empresa ou não vale, e depois a gente observa a análise técnica para ver o cenário mais provável e assim escolher momentos melhores. É claro, a gente também baseia as análises observando o que o mercado está falando sobre as empresas, porque isso ajuda muito a compreensão de mercado, ou seja, executar uma ação no momento que seja favorável para o nosso investimento. Mas principalmente também ver o preço teto dos ativos, porque de nada adianta pagar caro nos ativos e depois ter frustrações porque está recebendo dividendos abaixo do esperado.
Simplesmente, o investidor que faz isso troca os pés pelas mãos porque não sabe o que está fazendo. E neste caso, fica muito claro de ver aqui que as cotações da Klabin caíram forte, passaram pelo primeiro suporte nos R$ 21,34, sentiram um pouco esse suporte e depois as cotações voltaram a subir quando chegaram na mediana. Até tentaram passar esse suporte que se tornou resistência nesse momento, mas acabou perdendo e se apoiou no próximo suporte aqui dos R$ 19,96, como eu tinha trazido para a nossa comunidade. Então, a diferença deste movimento para esse movimento é que realmente podemos dizer que as cotações estão se apoiando em cima do suporte, o que não aconteceu no suporte anterior, o que eleva as expectativas de vermos as cotações voltarem para o patamar dos R$ 21,34. Isso é uma garantia? Claro que não. Afinal, no mercado de renda variável, não existem garantias de rentabilidade positiva. O que a gente faz é estudar para ver o cenário mais provável. E eu trago análise técnica justamente para ficar claro o que pode acontecer com o mercado e os movimentos prováveis. Então, se isso não acontecer e as ações voltarem a cair aqui, o que é mais provável de acontecer? Elas virem sentir suporte na região dos R$ 18,25 até R$ 18,05. Vimos isso acontecendo em diversas empresas que eu já trouxe análises anteriormente aqui no canal, mas lembrando que esse aqui é o médio prazo, ou seja, o semanal, que vai de alguns meses até poucos anos. Agora, se realmente os preços de papel e celulose vierem a aumentar, exatamente como o Bank of America trouxe na análise dele, aí sim, isso pode ser um sinal de que realmente vamos ver as cotações tentarem agredir novamente aqui nos R$ 21,34, o que mostra que a análise técnica com a análise fundamentalista se torna uma combinação poderosa para ajudar na tomada de decisão do investidor. Neste caso, o Bank of America trocou a recomendação de neutro para compra e ainda por cima estabeleceu o seu preço-alvo acima daquele nível de resistência de preços que eu acabei de trazer para nossa comunidade. Anteriormente, o preço era de R$ 24,00 e agora o Bank of America acredita que as ações da Klabin, com KLBN11, podem chegar aos R$ 28,00 no ano de 2024. Que conste que eu não concordo com o Bank of America. Eu acredito que isso aqui é uma valorização muito acima do que as ações poderiam suportar para o ano de 2024. O Bank of America está dizendo que pode chegar aos 36% de valorização no ano de 2024. Os papéis da Klabin não costumam se movimentar com tanta força assim. Pode ser que aconteça. O Bank of America tem lá as suas razões para trazer esse preço-alvo, mas no ano de 2024 muita coisa pode acontecer ainda. Se observarmos, essas pernas aqui de queda representaram 70 dias, sendo que temos aproximadamente 170, 180 dias até o final do ano. Então me parece muito improvável que as ações vão ter uma disparada até os R$ 28,00 apenas nesse período. Mas os argumentos do Bank of America são bons. São três principais: o setor de papel e celulose na América do Sul, com melhores preços para a celulose, a recuperação nos valores do Kraftliner. Se você não sabe o que é o Kraftliner e é acionista da Klabin, meu amigo, te digo que você está atrasado em relação a informações sobre a empresa. Precisa se atualizar se você já é acionista da companhia. Para isso e para muito mais, eu trago Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual que a gente faz análise de ponta a ponta das empresas, além de trazer perspectivas, projeções e preço-teto. São vídeos mais longos, mas eu garanto que vai fazer diferença para você como acionista. Além disso, também tem a desvalorização do real frente ao dólar, o que vai, obviamente, como eu já tinha mencionado, favorecer a Klabin a ter melhores resultados com a celulose e também com seu Kraftliner, além dos outros vários produtos que ela tem no seu portfólio e que ela exporta também, como por exemplo Fluff e muitos outros produtos que acabam dependendo do dólar. De acordo com o Bank of America, o preço médio estimado em 2024 vem avançando agora de R$ 4,88 para R$ 5,00, que aliás, esse aqui foi o número reportado pela Klabin no seu último relatório. Na argumentação do Bank of America, ele traz: estes três pontos oferecem uma potencial redução nos custos neste ano, com a ação negociando com desconto em relação ao seu múltiplo histórico de 6 vezes EV dividido pelo EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. E o EV é o Enterprise Value, ou seja, quanto que vale a empresa em relação à lucratividade bruta dela. E negociando nesse múltiplo, ele se torna muito descontado em relação à média histórica da própria companhia, que é de 8,1 vezes. Eles também alteraram o rating
de resultado da Klabin de 8 para 7, à medida que aumentaram a previsão do EBITDA da companhia. A instituição também comenta que o mercado de celulose está mais apertado do que era esperado para o ano de 2024 por conta de interrupções no fornecimento em função de greves na Finlândia, reveses operacionais e escassez de fibras também. Fora isso, os estoques dos produtores estão em níveis normais para baixo, especialmente na Europa e América do Norte, o que resultou em um maior poder de barganha para os produtores. E quem vem acompanhando o ativo virtual no giro rápido do mercado trouxe que a Suzano tinha aumentado 2 vezes o valor do sua celulose no mercado internacional e a Klabin seguiu a Suzano. A Klabin vinha ao mercado e informava que estava aumentando também o preço da sua celulose. Então, para quem está preocupado se haverá um excesso de demanda por parte dos produtores, aqui está justamente o indício que isso não está acontecendo. É muito pelo contrário. Existe uma escassez no mercado internacional e que precisa ser sustentado. Escassez essa que motivou o aumento do preço da celulose e agora em um momento ainda mais favorável porque o câmbio está favorável para as duas empresas, tanto a Klabin quanto a Suzano também. Para quem viu aqui no canal, eu já tinha trazido que a expectativa era em torno de $680 a tonelada no ano de 2024 e $600 a tonelada no ano de 2025. Isso para fibra longa. Já para fibra curta, $788 a tonelada para o ano de 2024 e $700 a tonelada no ano de 2025. Aconteceu que esses fatores proporcionaram um aumento do preço da celulose no mercado internacional, subindo a de fibra longa para $740 a tonelada e a fibra curta para $820 a tonelada. E a demanda por papelão não fica tão atrás. O próprio Bank of America enxerga a recuperação de demanda global, prevista de 193,4 milhões de toneladas métricas para o ano de 2024, após 189,1 milhões de toneladas que aconteceram no ano de 2023. E observando aqui a política de dividendos e JCP da companhia, ela traz que o dividendo mínimo obrigatório dela são de 25% do lucro líquido do exercício. No entanto, ela tem um alvo de fazer uma distribuição de dividendos e JCP que não se baseia no lucro líquido, mas sim no EBITDA ajustado, que basicamente são os lucros operacionais, porque o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Basicamente, como eu disse, o lucro operacional de uma empresa. Então é óbvio que o lucro operacional é muito maior do que o lucro líquido. E nesse caso, o target dela, ou seja, o alvo dela vai ser pagar de 15% a 25% do lucro operacional, ou seja, o EBITDA. Sendo que ela pode fazer pagamento de dividendos intermediários ou intercalares. E a empresa, nesse documento, não deixa dúvidas. O objetivo dela é efetuar distribuição de dividendos, ou JCP, em uma periodicidade trimestral. E depois de tudo que vimos, fica fácil compreender que sim, a Klabin tem condições financeiras para fazer um novo pagamento de dividendos, apesar de múltiplos elevados, por conta da queda da sua lucratividade no primeiro trimestre, como podemos ver aqui no PL, 13 vezes, que é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa, e o PVP, aí esse aqui é um assunto à parte para a Klabin. Recomendo que você assista ou fique preparado se você quiser entender essa questão aqui do PVP, mas ela está 125% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield de 5,64%, valorizando as cotações em 6,93% nos últimos 12 meses. E como eu sempre explico, esse aqui é o retrovisor, ou seja, são resultados passados, mas o que a gente precisa fazer, e é por isso que eu trago o Fique Preparado, é olhar os resultados que podem vir no futuro. E aqui no dividendo preditivo eu já trouxe além daquilo que eu prometi que traria no vídeo. Estou trazendo também perspectivas, que foi o que eu acabei de explicar, mostrando a matéria relacionada ao relatório do Bank of America, adicionando informações e também agregando as minhas impressões. Mas quanto que a Klabin pode anunciar novos dividendos? E qual seria o valor provável que ela pode pagar? Bem, como podemos ver, a média dos últimos 5 anos é baixa, de 3,76%. Vale lembrar que em 2020 e 2021, efeito da pandemia acabou aqui trazendo consequências para a empresa. Depois, os dividendos subiram dramaticamente. No ano de 2022, a empresa conseguiu pagar 7,56%. E é importante trazer essa informação para que os eventos de calendário façam sentido. Então, existe a possibilidade da empresa trazer novos dividendos em breve? Sim. Quando? Em agosto. E por que isso? Se observarmos aqui o calendário corporativo diretamente no site de relações com os investidores da Klabin, existe um evento aqui que proporciona esse novo anúncio de pagamento de dividendos, o qual está relacionado a julho, porque a empresa tem a apresentação dos seus resultados do segundo trimestre, com a divulgação acontecendo no dia 30 e a apresentação para o mercado em geral, ou seja, através da teleconferência,
no dia 31, o que leva a empresa a provavelmente trazer uma Datacom na semana do dia 5 ao dia 9 ou do dia 12 ao dia 16. Como é mais provável ser na primeira semana de agosto, eu trago inclusive essas evidências aqui, que são os eventos de calendário. A Datacom, que aconteceu em agosto de 2023, aconteceu no dia 4 e no ano de 2022 aconteceu no dia 1º, ou seja, a empresa deu pouco tempo para os acionistas se posicionarem no volume que gostariam de ter e os investidores também. Então, como a apresentação dos resultados vai acontecer no final de julho, eu considero que a empresa deve trazer no final da primeira semana de agosto até o início da próxima semana, que seria a segunda semana de agosto. E por que a empresa só trouxe um pagamento no ano de 2021? Bem, está bem evidenciado aqui, eu acabei de explicar, assim como aconteceu no ano de 2020, ela trouxe apenas um pagamento. As empresas, como eu sempre explico, elas não pagam dividendos por caridade, elas precisam ter lucros, e para ter lucros, elas precisam vender e terem boas margens para gerar o caixa com valores que sejam conversíveis em pagamentos de dividendos. E quanto a Klabin pode pagar de dividendos? Bem, existe a expectativa que a empresa consiga pagar entre 21 centavos e 23 centavos por ação, exatamente como eu estou compartilhando aqui nesta calculadora, mostrando a faixa de remuneração que a empresa pode trazer para os seus acionistas, até porque, recentemente, ela trouxe um belo pagamento de dividendos, mesmo com resultados muito abaixo do que aconteceu no primeiro trimestre do ano passado. E qual das ações da Klabin faz mais sentido investir neste momento? Bem, essa é a pergunta que sempre vem no ativo virtual, nos comentários dos vídeos, quando as empresas têm mais de um ativo. E por que isso pode acontecer? As empresas que não estão no segmento de novo mercado, como é o caso da Klabin, elas têm ações ordinárias, preferenciais e algumas vezes ações unit. As ações unit, a combinação de ações entre ações ordinárias e preferenciais. Então, quando você compra uma ação KLBN11, na verdade, você está comprando uma ação KLBN3 mais 4 ações KLBN4. E por que as empresas fazem isso? Para gerar mais liquidez no mercado e ser fácil de operar opções de ações, o que aumenta a liquidez das ações. É muito importante que as empresas proporcionem esse ambiente de operação de opções. Existem aqueles que são contra por trazer especulação para o mercado, mas com certeza aqueles que precisam fazer movimentações financeiras com os ativos das empresas sabem usufruir desses contratos futuros para proteger o seu patrimônio ou suas operações, porque acaba servindo como um seguro desde que você saiba utilizar a ferramenta, não apenas para especulação, é claro, assim como toda a bolsa de valores. Existem aqueles que são investidores de longo prazo e até formadores de carteira de pagamento de dividendos, e tem também os especuladores que compram e vendem no segundo dia ou até mesmo no mesmo dia, que são chamados day traders. Então todo o mercado pode ser enxergado como uma ferramenta. Cada investidor vai tomar a melhor decisão para si como conseguir dinheiro no mercado, mas também pode ser utilizada essa liquidez para facilitar o aluguel de ações. E é claro, esse aluguel de ações também serve para poder fazer vendas descobertas. São vários assuntos que podem ser abordados para várias classes de ativos, não apenas para KLBN11. Mas apenas explicando um pouco mais. Nesse caso, KLBN11 está com a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield nesse momento e também com os melhores indicadores relacionados ao preço, como PL, o PVP e o próprio dividend yield, que é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses divididos pelas cotações atuais. Nesse caso, KLBN11 tem a melhor relação de dividend yield neste momento e também melhor PL e melhor PVP, indicando que as ações estão mais descontadas em relação às demais. Agora, as ações são mais caras, como eu expliquei. É uma combinação de ações ordinárias e preferenciais. As ações mais caras nesse momento são as ações ordinárias, mas se você conseguir comprar as ações KLBN11, elas vão fazer mais sentido porque elas estão mais descontadas mesmo. E não se preocupe com o tag along. Para a Klabin, todos os ativos dela têm 100% de tag along. E se por acaso você ainda não é membro do canal, eu te convido a considerar ser um membro do canal, porque além de apoiar o ativo virtual, que traz essas ferramentas que servem de apoio a tomar a decisão para os investidores diariamente aqui no ativo virtual, ainda por cima tem vários benefícios que você poderá usufruir após se tornar membro do canal. Você pode assinar diretamente no YouTube ou fazendo sua assinatura utilizando o Pix. Para acessar esse site, vai estar na descrição do vídeo, mas também disponível nesse link aqui que você está vendo neste momento. E desde já, vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito da Klabin, e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.